primeiro lugar. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. É comunidade, é política, é serviço para o cidadão. É hora de questionar, vai começar. Programa Adão de Resende. É credibilidade e compromisso com Itajubá e região. Vem com a gente, Adão de Resende, o jornalista diferente que está no ar. Participando, você faz parte desse time. Música e jornalismo, programa Adão de Resende. Bom, gente, é o seguinte, é que nós estamos aqui no programa Adão de Resende desta quinta-feira. Hoje é dia 14, e é um dia especial porque eu recebo uma amiga de há muito tempo, e há muito tempo que eu queria falar com ela, porque somos amigos há tantos anos, desde Saúde Cian, quanto tempo, né? Eu vou falar muito tempo, mas ela fala que eu estou chamando de velha, e não é mentira. Eu não estou velho, né? Mas eu vou conversar com a Mariângela, que durante muitos anos foi secretária, diretora de Educação de Itajubá. E também professora, né? E ela continua sendo professora, continua ajudando as crianças, né, a aprenderem, a estudarem, a ter um futuro na vida. Mariângela, boa noite, obrigado pela presença. Com licença, boa noite, Adão, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer, fiquei muito lisonjeada e muito feliz com o seu convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito Agradeço as suas palavras, amizade de anos, né? Isso é importantíssimo. Pois é, Mariângela, eu estava para convidar você há bastante tempo já. Aí, só que eu não conseguia, porque o seu número parece que mudou. Não sei se o número seu era de secretária da prefeitura ou se era da Mariângela, né, particular. E eu não conseguia falar com você. Eu precisava conversar com a Mariângela, cheguei a falar com o André. André, eu preciso falar com a sua esposa, a gente bater um papo, porque a gente sempre... Eu gosto de conversar com a Mariângela, porque a gente só aprende quando conversa com ela. Vocês vão ver aí agora nas imagens o nosso bate-papo aqui, o quanto esta pessoa é informada, o quanto ela manja, né? Porque foi secretária de Educação, ela deu um jeito na Secretaria de Educação formidável, né? Mas como tudo nesta vida tem um final, né, chegou a vez de outro assumir, né, a pasta de Secretaria de Educação, e ela hoje não é mais secretária, mas continua na educação do município, fazendo a sua função, que é de verdade, que é professora, como se fosse uma pedagoga, ela trabalha, ela vai explicar daqui a pouquinho. Mariângela, o que você está fazendo agora? Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez as suas palavras. Eu penso assim também, eu tive a oportunidade, porque 10 anos dentro da Secretaria Municipal de Educação, Sim. 4 anos e meio como diretora do Departamento de Educação Infantil, depois 5 anos e meio tive a oportunidade de ser secretária municipal de educação. Então, é um aprendizado, está sendo um novo aprendizado, que eu retornei, né, para o meu cargo original. Eu sou especialista de educação já há quase 15 anos. Especialista de educação, para quem não sabe, é coordenador pedagógico. São as mesmas atribuições com nomenclaturas diferentes. Então, eu sou coordenadora pedagógica, aquilo que você falou. Eu trabalho junto, apoiando o trabalho do professor. Eu sou professora de formação, eu sou pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia clínica institucional, e você sabe que a minha primeira formação, eu já sou contadora, né, há mais de 30 anos, e acabei optando em ir para a pedagogia. 18 anos, gente. Acabei optando em ir para a pedagogia justamente pela pedagogia empresarial, aquela questão de recursos humanos. E entrei na educação, fiz concurso em 2005, estou desde 2008, e é um aprendizado constante. São gerações diferentes, esse momento triste, ao mesmo tempo oportuno, para a gente poder valorizar um pouquinho o outro, o que é o ser humano. E agora, né, com essa pandemia, nós na área da educação é um desafio muito grande, né, Adão? Amanhã, dia do professor, né, os nossos professores estão de parabéns por todo o exemplo desde 2020, e o nosso foco é a criança, é o adolescente, é o jovem. A gente trabalha em prol deles, da formação
deles. Como sempre, ela atrapalha a minha abertura. Desculpa, Adão, eu falo Deixa eu muito tirar minha pouco. máscara aqui, gente, porque estamos numa distância aqui, a distância de mais de 1,5 metros. Eu já estou com a segunda dose, graças a Deus, e estamos testados, graças a Deus. A não ser os marimbondos que estão me picando em todo lugar aqui, o resto passa. Vou pedir licença também a você, Isso. a todos. Eu também estou Estamos com as aqui, 2 doses, sim. mas a máscara é essencial, viu, gente? É que agora a gente está com Exatamente. distanciamento, então por isso está sendo possível retirar a máscara. Pois é, gente, é que um dos principais motivos por ter convidado a Mariângela, ou a professora Mariângela, como queiram, né? Ou chamam de Mariângela, porque somos amigos há muitos anos, exatamente para uma homenagem ao Dia do Professor, que será amanhã, vai acontecer amanhã, né? E eu pequei na abertura que eu não citei esse tema, né? Professor. Aí eu pergunto para Mariângela, a sua adolescência, a sua infância, adolescência, primário, depois, antigamente falava segundo grau, ou falava colégio, né? Hoje... Científico, né? Tinha o 5º ano que chamavam de admissão, né? Isso Você mesmo. fazia o 4º ano, ela está falando isso, mas não lembra disso não, tem certeza. Eu lembro. Ela lembra? Tive que fazer a prova de admissão no Major João Pereira, lembra? Para fazer Para a 5ª série. Para fazer a 5ª série, Você né? saía do primário e entrava na 5ª série, né? Então, a gente não via a hora de ter o diploma do 4º ano, né? Do 4º ano primário. Hoje a gente não fala mais isso. Hoje, ensino fundamental, ensino médio, e acabou essa nomenclatura na escola, né? A gente falava 5º ano, 6º ano, 7º ano. Não, primeira série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, depois vinha o científico, né? É isso mesmo. Que hoje chamamos de 2º grau, não é isso? E 2º grau. E aí eu pergunto para você, nesses trâmites, em que momento você decidiu? Não, eu quero ser professora, eu vou ser professora. E qual foi esse momento? Olha, foi um momento bem mais tarde do que... Hoje em dia a gente vê pessoas mais novas, né, optando em ir para a área do magistério, vamos dizer assim. Eu, com 19 anos, eu terminei o técnico contábil, eu sou técnica contábil também, depois logo em seguida já entrei na faculdade de ciências contábeis. Não imaginava, nunca me imaginei numa sala de aula como professora. E depois de muitos anos, eu fui embora de Itajubá, me casei, retornei para Itajubá, depois de muitos anos... eu tinha e tenho ainda um projeto para alfabetizar idosos. E nós temos algumas empresas, fábricas, vamos dizer assim, que a gente ainda tem alguns, né, a educação de jovens e adultos que hoje tem na formalidade. E em cima dessa necessidade, enquanto ser humano, de querer trabalhar com essa parte de recurso humano, né, que o recurso humano está dentro da contabilidade também. E eu decidi fazer a pedagogia com foco de pedagogia empresarial, pensando em poder doar um pouquinho o que eu sabia na parte de alfabetização de adultos, através de alfabetização de jovens também, mais idosos, né, que a gente observava pelo menos em 2003, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu conseguia observar essa necessidade, essa carência. Não sei hoje, porque o que aconteceu nesse caminho? Em 2005, eu tive a oportunidade de participar de um concurso público para ser especialista em educação, que é o meu cargo hoje, que é a coordenadora pedagógica. Fiz esse concurso, só que antes de chegar nesse concurso, nesse cargo, eu fui professora, né, porque você precisa de 2 anos de experiência para assumir o cargo. Tive a oportunidade de lecionar para criança e vi que eu tinha o perfil, mas eu queria um pouquinho mais além. Eu queria ser aquela pessoa que desse apoio, que desse suporte ao professor, porque o professor ele tem a formação dele, magistério nível médio ou uma licenciatura ou uma sequência, né? Fez magistério nível médio, depois foi para a licenciatura para se graduar. E aí o que acontece? A gente observa essa necessidade, é uma troca, Adão. Eu aprendo muito com os professores que eu trabalho diariamente, que eu voltei para o meu cargo original desde janeiro deste ano. Eu estou aprendendo muito, porque eu fiquei 10 anos fora da sala de aula, do chão da escola. Então, hoje, dentro da escola, a gente trabalhando com um projeto político-pedagógico de acordo com aquela escola, local que ela é situada, contexto escolar, comunidade escolar. Então, eu estou vendo que, quando eu passei no concurso,
eram outras épocas do que é hoje, devido à questão da pandemia e devido à questão de legislações também. A LDB atualizou. Hoje a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2018. Temos o currículo referência de Minas Gerais, que tanto rede pública quanto rede privada, né, em cima disso faz o planejamento, os professores trabalham em cima disso. Então, esse eu trabalho, esse suporte, esse apoio. Eu falo que é uma mão de via dupla, né? Elas aprendem com a minha convivência, com o meu aprendizado, e eu aprendo com a prática delas, com o conhecimento delas. Eu penso o seguinte: conhecimento, no meu modo de pensar, está em segundo plano, porque o primeiro plano é você olhar para o outro, respeitar o seu aluno, respeitar o seu professor, o seu colega de trabalho, seja auxiliar de serviços gerais, seja o diretor ou diretora da instituição. Isso, relacionamento interpessoal, é o mais difícil hoje em dia de se obter, porque conhecimento, você faz hoje uma faculdade à distância, você adquire em toda o que a tecnologia, através da internet, nos fornece. O difícil é a convivência, o dia a dia. Então, eu agradeço a Deus diariamente, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, pela família que eu tenho, pela minha saúde e pelo trabalho, pela minha profissão, pelos meus colegas de trabalho, pelos alunos que estão no nosso entorno, que nós estamos em prol deles, a gente trabalha por eles, né? Então, para isso, a gente tem que dar exemplo, e por toda essa comunidade escolar, porque o aluno sem a família também, neste momento de pandemia, mais uma vez provou que o papel do professor é ensinar, inverter os seus papéis, né, Adão? Quanto tempo a gente já não se batia um papo da importância de que quem educa é pai e mãe, é família. Quem ensina é o professor. A pandemia mostrou aí que pai e mãe ensina também, porque hoje a responsabilidade do ensinar também é mais ainda da família, porque nós tivemos um período de aula remota em 2020, continuamos em 2021, a rede pública municipal retornou dia 23 de agosto presencial, assim mesmo, né, devido às legislações, né, de distanciamento, de quantidade de alunos em sala, então não retomou ainda 100% como era antes. Então, mais uma vez, mostra aí o que a família faz diferença na vida de nossas crianças, de nossos adolescentes, dos nossos jovens. Provou aí com a pandemia a importância. A família também ensina, não só educa. Com certeza, né? Ensinar, participar também e ver o quanto uma professora sofre para ensinar um aluno. Né? Isso. Também, ele sentiu na pele isso aí também, né? Imagina o valor que a família está dando aos professores agora. Porque quantas vezes o aluno, às vezes, malcria ao professor, quantas vezes o aluno não respeita o que o professor quer que ele faça, e às vezes os pais agora estão vendo, puxa vida, meu filho, como é que a professora aguentava o meu filho? Lógico que é uma comparação meio boba, mas não deixa de ser verdade, gente. Eu estou vendo você falar aí de alunos, de educação, de professora. Aí, mas junto desta professora, dessa pedagoga, desta orientadora, desta ex-secretária, além de ser ela foi professora, pedagoga, secretária, diretora, secretária e secretária. Aí esse Adão está doido de secretária e secretária, como assim? Ela era secretária da Educação Municipal e também tinha um cargo de secretária de Educação Estadual, se não me engano. Você assumiu, inclusive, isso aí do sul de Minas todinho, né? Regional. É porque dentro da superintendência regional, nós temos 47 superintendências regionais de ensino no estado de Minas Gerais. Sim. Nós temos uma aqui em Itajubá. Essa superintendência regional de ensino de Itajubá, ela é responsável por 21 municípios, Itajubá é mais 20. E em 2015, quando os municípios começaram a planejar o seu plano municipal de educação, no caso do município de Itajubá, ele foi aprovado, sancionado, homologado em 24 de junho de 2015. 24 de junho de 2015. Então, teve o Plano Nacional de Educação em 2014, todos os municípios tiveram um prazo até 24 de junho de 2015, o nosso foi aprovado no último dia, em trabalhar, planejar o seu plano municipal, que é o plano decenal para 10 anos, né, de 2015 vai até 2024, 2025 no máximo. E aí, o que acontece? Esse plano municipal, todo município onde tinha superintendência, os secretários municipais da cidade onde tem superintendência foi convidado a ser o coordenador regional. Eu aceitei,
né, pela Undime. A Undime é a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Minas Gerais, tem a Undime Nacional e depois por Estado. Eu aceitei, acompanhei os 21 municípios, Itajubá e mais 20, né, as aprovações do plano, os monitoramentos, porque o Plano Municipal de Educação, Adão, ele não pode ficar engavetado. Ele tem que fazer parte do PPA, que é o Plano Plurianual, da LOA, que é né, a Lei do Orçamento Anual, né, e tem que participar da LDO, que é onde você cria os cargos através da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não adianta você criar cargo, você planejar e não seguir o que está dentro do Plano Municipal de Educação. Então, eu fiz parte desse trabalho junto ao Ministério da Educação, eu tenho todos os meus diplomas, né, os certificados das capacitações, depois que terminou o nosso trabalho, e eu assumi os 21 municípios, Itajubá mais 20. Depois houve-se uma redivisão pela Undime, que é a sede em Belo Horizonte, e eu fiquei com 30 municípios. Eu peguei 15 municípios pela Superintendência de Pouso Alegre. Tive a oportunidade de conhecer um trabalho um pouquinho da Superintendência lá de Pouso Alegre, acompanhando 15 dos 30 municípios. Então, a Superintendente de Itajubá é responsável por 21, Superintendente de Pouso Alegre por 30. E nisso, em 2017, 2018, nosso trabalho foi até 2019. E em 2020, o Ministério da Educação teve toda uma mudança lá dentro da, vamos dizer assim, da educação básica, da Secretaria de Educação Básica, o SEB, a gente costuma falar SEB, Secretaria de Educação Básica, e suspendeu o trabalho dos avaliadores educacionais. Então, eu era coordenadora regional, representando a regional da Superintendência de Itajubá, representando os 21 municípios pela Undime em Belo Horizonte, e, né, pela Secretaria de Educação Básica, eu era avaliadora educacional de 30 municípios, de 30 planos municipais de educação, através de formações, capacitações, ajudava no monitoramento, que o monitoramento ele tem que ser constante, se você atingiu aquela meta ou não, porque o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele acompanha, né, e quando ele visita o município, ele quer saber, dentro do seu plano municipal, quais ações você concretizou. Né? Então, esse trabalho foi uma experiência muito grande, aprendi muito, gostaria de ter tido a oportunidade de continuar, mas eu também sou a favor de mudanças, eu acho que tive a minha oportunidade, soube aproveitar, e os que vieram após mim, outros virão, terão as mesmas oportunidades, eu tenho certeza que poderão contribuir como eu pude contribuir nesse período, que foram 5 anos e meio que eu fiquei, né, como coordenadora regional pela Undime e como avaliadora educacional pelo MEC de 30 municípios. É claro que para ter cargos como esse, tem que ter muita capacidade e muito conhecimento, né, tanto na administração da educação, quanto do jeito de agir com autoridades, etc. Aí, eu vou te fazer mais uma pergunta. Resultado: diretora, secretária, coordenadora, pedagoga e coordenadora regional da educação. Ou seja, né, são 5 fatores que te ocupam bastante, né? Bastante mesmo. Aonde fica aqui os filhos, a família, o marido, o seu tempo, porque ao mesmo tempo que você está aqui na Secretaria de Educação da Prefeitura, te chamavam para estar na Secretaria, lá na Superintendência, para determinada reunião, determinada coisa. Aí vai Maria Ângela para lá. Como eu sei que acontece, muitas dessas reuniões, às vezes não tem tempo para terminar. Aí como é que ficava a família nesse tempo? Hoje está com mais tempo até a família ao seu lado, né? Eu acho que essa é a vantagem para você hoje. Mas e nessa época, como é que era para você assimilar tudo isso aí? Criar os filhos, educar os filhos, estudar os filhos, cuidar do maridão, dar a meinha para o maridão. Ele vai me xingar. A meia para o maridão, lavar a cueca do maridão. E como é que você fazia essas coisas? Bom, Adão, realmente... Gente, eu sou muito amigo do André, o marido dela, viu? Estou falando que nós somos muitos amigos. Então, realmente, bem... Você tem que conciliar, né? E o difícil é você administrar o tempo. Eu falo que a administração do tempo é difícil para a gente. Mas, por incrível que pareça, os 4 anos e meio que eu fui diretora de educação infantil, eu viajei muito pouco. O tempo que... tomava, assim, quando eu falo tomar, não é que foi um desperdício de tempo, muito pelo contrário, eram tempos preciosos, valorosos, mas é o tempo, como você colocou, que eu não estava na minha casa com a minha família. Eu tenho 3 filhos,
né? Eu fiz recentemente 25 anos de casado, eu e o André. Então, quando eu falo, eu não viajava tanto, mas a gente participava muito de reuniões e às vezes a reunião começava à tarde e terminava de noite, né? Que você voltava para casa. Quando eu virei secretária, que eu fiquei 5 anos e meio, por incrível que pareça, eu fui uma secretária que também não viajei muito, né? Eu viajei nos momentos certos, quando eram as reuniões, as capacitações e formações, porque quando você assume o compromisso de você multiplicar as informações, você tem que receber as capacitações, você tem que ser capacitada. Então, e até o local, normalmente era em BH, para receber as formações pela Undime ou pela Secretaria de Estado de Educação, ou até mesmo formação em prol da Secretaria devido ao Ministério da Educação. Brasília, foram pouquíssimas vezes, nesses 5 anos e meio que eu fui secretária, acho que eu fui 3 vezes apenas em Brasília, porque o compromisso que a gente tem com a rede, com a família, com toda a secretaria, toda aquela estrutura, né, você precisa doar o seu tempo, dedicar, e através de reuniões, né, a minha gestão sempre foi uma gestão democrática. Quando eu ouço que eu era... Você já ouviu várias vezes, né, que eu era sargentona, porque as pessoas sabem que eu sou muito direta, sou muito firme, Adão, você me conhece há muitos anos. Isso não significa, muito pelo contrário, todas as decisões elas eram compartilhadas com os gestores para multiplicar, porque a rede é muito grande, você não consegue chegar a todo mundo. Então, hoje eu sei que o tempo que eu não dediquei à minha família, que os meus filhos eram menores, né, hoje o Thomas, o mais velho, vai fazer 25 anos em dezembro, a Chandra fez 23 em setembro e o Igor fez 21 em maio. Então, eu não tenho criança. Nessa época, eles eram adolescentes. O Igor, que está com 21, você pensa 5 anos atrás, 5 não, 6, né? Porque nós já estamos terminando esse ano. Então, graças a Deus, eu sempre falei e sempre prezei por qualidade. Porque eu sempre digo aos pais, aos professores e a todos que me perguntam, não adianta você ficar o dia inteiro dentro da sua casa com o seu filho, você no seu quarto, o seu filho no outro quarto, não haver diálogo. É qualidade do tempo. Então, a administração do tempo, eu penso que é você dedicar 10 minutos, meia horinha, 15 minutos que seja, com qualidade. Porque às vezes você fica o dia todo dentro de casa e você está ali no seu quarto. Isso eu falo de experiência própria. Esse ano eu estou num ano tranquilo, apesar de que eu estou na rede pública municipal, mas estou prestando assessoria pedagógica por uma escola privada, dentro das horas disponíveis que eu tenho. Então, quando eu estou em casa, que eu me vejo no meu quarto, eu lembro, tá vendo? Está cada um no seu quarto, cadê o diálogo, cadê a convivência? Isso faz diferença, Adão. Quando você sai de manhã para trabalhar, volta no final do dia, o pouco tempo que tem, a qualidade do seu tempo. Então, como eu prezava lá atrás, eu prezo mais ainda, porque hoje eu tenho mais tempo e muitas das vezes, não é porque já não são mais crianças nem adolescentes, que não tem que haver diálogo, muito pelo contrário, nós já sabemos, o diálogo faz diferença, sim, dentro da própria casa, dentro do seu local de trabalho, e começa dentro de casa, esse diálogo, como que você quer que o seu filho confie, te respeite, sendo que você não está dando essa oportunidade de ter essa troca, porque a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Eu tenho um filho que ele costuma dizer que eu sou saudosista, né? Porque quem passa de 50 anos vira saudosista, que quer voltar atrás de boas épocas. Eu sou saudosista. Quer voltar a Maria Fumaça, né? Não, Maria Fumaça é outra coisa. Adão, a gente brincava na rua, subia em árvore. Tomar chuva, pois é, né? E outra coisa, a gente... hoje em dia, o pai e a mãe não pode, a criança tem que ter contato com a terra, para criar anticorpos, que a gente costumava brincar. Hoje em dia não... Comer tijolo. Então faz parte da nossa formação. Só a Grotinha não briga, viu, gente? Hoje não tem isso. Não é? Hoje, nós estamos aí com a era da tecnologia, lógico que ela veio para agregar. Lógico que vai fazer diferença. Só que quando a gente olha para o nosso passado, isso quer dizer ser
Nosso celular era uma latinha de massa de tomate amarrada um barbante nela por dentro, esticava aquela latinha com o barbante. A latinha conversava, né? Conversava um com o outro pela latinha de massa de tomate. E não era divertido? Nossa. Então, eu acho que desde dessa vivência que nós tivemos, que a gente já fazia troca, já aprendia com o outro. Pois é. Isso aqui vem ajudar muito. Mas também vem separar muito. Sim, aí você falou a palavrinha X. Veio ajudar muito. Acho que a gente tem que levantar a bandeira para a tecnologia. Nós estamos em pleno século XXI. Daqui uns anos eu e você não vamos estar aqui para ver outras mudanças, né? Carro voador, seja lá o que for. Quem imaginaria que tinha o telefone do carro, quanto mais no ouvido. Não, e hoje o carro elétrico. Carro elétrico, Pois é, olha a tecnologia. Só que aí, por um outro lado, que aí tudo tem que ter a sua dosagem. Por outro lado, tem essa questão que, infelizmente, separa. Tem pessoas que estão do lado, não conversam, não dialogam, porque está cada um com o seu aparelhinho na mão. Nós somos adultos, nós já construímos as nossas famílias, nós já fizemos a nossa história, nós tivemos o nosso percurso para percorrer, para construir a caminhada. E esses jovens? Como que vai fazer essa diferença para eles? Faz muita diferença no amadurecimento. A gente saber ouvir não na vida. Quantas vezes a gente já não ouviu não e isso amadurece, faz a gente crescer ouvir não. Nossa, quantas vezes. A tolerância, a paciência. É um carrinho, sei lá, alguma coisa. Não posso, não Principalmente a tolerância, viu, Adão? Tô achando as pessoas muito intolerantes. Aí voltamos ao professor. Como é que é o professor hoje? Né, com toda a tecnologia, muito bom, do lado bom que eu digo, nesse momento nós estamos sendo assistidos por o mundo todo. Quiser assistir o nosso programa agora, é só colocar lá Soledade Itajubá no YouTube ou no Facebook, vai nos assistir ao vivo, essa praticidade, né? Nós temos audiência na Alemanha, nos Estados Unidos, em vários países que nós temos testemunho disso, que está lá gravado nos nossos vídeos que ficam arquivados de pessoas de longe que participam aqui da TV da Soledade, até para poder matar a saudade da nossa linda igreja, que é uma igreja muito bonita, e nós mostramos a igreja para o mundo inteiro. Então, esse é o lado bom. E emociona mesmo, viu? Imagina. Emociona. Nós tivemos um testemunho de um senhor que estava na Alemanha e, de repente, ele viu lá no YouTube, sintonizou a missa aqui da Soledade. E o câmera estava mostrando no momento que estava cantando a música a igreja. Imagina a emoção dele. Entrou no como é que chama aquele lá que a gente conversa lá? Tem um chat, né? Chat. Essas coisas difíceis. Estou falando. De chat aí, não sei. Bom, entrou lá e avisou, gente, que beleza, há 20 anos que eu não vou na minha terrinha, há 20 anos que eu não vejo essa igreja, fui batizado nessa igreja, que emoção que vocês estão me dando nesse momento. Beleza, ótimo, é um ótimas lado lembranças, bom. Né? Ótimo, maravilhoso. Lado bom. Aí vem o lado, como é que fica, porque antigamente nós não podíamos levar calculadora na escola, que era proibido levar calculadora. Hoje tem um celular, calculadora, gravadora, tudo dentro de um celular. Como é que vocês, professores, lidam com essa tecnologia de hoje? É difícil. Eu observo o papel dos professores que eu trabalho, né, nas duas escolas municipais, e o que acontece? Há um tempo atrás, você não poderia entrar. Nós temos uma lei municipal que você não pode dar aula mexendo no celular. Antes da pandemia, olha para você ver como que a pandemia veio para mudar, né? Só que aí você começa a observar que tudo que é recurso tecnológico, ele pode ser recurso didático, pedagógico, se você souber usá-lo. Então, tem a situação, sim, que nós temos profissionais da educação. Quando eu falo profissionais da educação, pode ser o cargo de especialista de educação, que é o meu, pode ser professor de educação física ou pode ser professor regente de sala. Lógico que você depara, de repente você está acostumado a lidar com quadro, com giz, com livro, caderno, de repente você depara com uma situação que a tecnologia não começou ontem, ela começou bem antes da pandemia, só que devido à pandemia você teve que se reinventar
Então, o professor precisou se reinventar. Aquele professor que não tinha conhecimento prévio, ele teve que ir atrás, se estudar, aprimorar para poder colocar em prática o conhecimento dele. Porque, Adão, quando começou a pandemia, não era para estar em aula presencial. Então, você continuou da sua casa tentando, né, usar o recurso, o celular, ou tentando usar, né, o computador, um tablet. Muitos professores teve que comprar esse material de trabalho, e agora que retornou presencial, né, precisa sim as escolas terem todo o equipamento, ser preparado, e os professores continuam. Mas a tecnologia, aquele professor que antes mesmo de imaginar que teria um vírus mortal desse tamanho no mundo todo, já estava levando para dentro da sala o data show, né? Já estava levando para dentro da sala um computador, um notebook, porque, Adão, esses tempos eu estava assistindo uma reportagem, não vou lembrar agora o canal, o nome, sobre as crianças alfa. O que é a criança alfa? Toda criança que nasceu de 2010 para 2021 são da geração alfa. O cérebro dessas crianças não aprendem igual ao meu, igual ao seu. Ah, é? Não aprendem. Não adianta você querer ir para dentro de uma sala de aula com um giz, usar o quadro e o giz para alfabetizar uma criança ou ensinar matemática. Você tem que usar o que ela já lida. Tecnologia. Você tem que explorar jogos, você tem que explorar filmes, você tem que explorar desenho. Imagina se na nossa época o professor levava um filme para dentro da sala de aula. Levava um data show para assistir. O mais difícil do mundo é desenhar o vizinho da raiz quadrada. Eu apanhava para fazer aquilo. Pois Hoje é. está tudo no celular. Hoje está tudo aí. E você tem que ter um atrativo para prender a atenção, porque o cérebro de uma criança, eu estou falando da faixa etária de criança que vai até 12 anos de idade, o cérebro da criança, no máximo 10 minutos você já não consegue prender mais a atenção dela. Então, você precisa de lidar com um recurso didático-pedagógico que seja um recurso tecnológico, didático, tecnológico, pedagógico, para atingir o seu objetivo de que a criança aprenda. O cérebro deles, eu estou falando dessa geração alfa, que é de 2010 a 2021. As outras gerações, geração dos seus filhos, dos meus filhos, já é diferente. Eu fui alfabetizada com a cartilha, essa cartilha foi condenada de muitos anos. 1 × 1, 2 × 2. Agora eu pergunto para você. Se não decorasse a tabuada, tomava reguada na palma da mão. Então, agora eu pergunto para você. Se coloca no lugar de um professor de 3º ano de idade, ou até 3º ano, criança de 8 anos, ou 1º ano, criança de 6 anos, você alfabetizar essa criança através da consciência fonológica, com máscara. É impossível. É impossível. Como que você vai fazer o movimento da boquinha? O que é lá, ba? Como que você vai ensinar a consciência fonológica para a criança? Porque a criança, ela aprende a escrever do jeito que ela fala. E nessa faixa etária, com 4, com 5, que o prézinho é com 4 e 5, a gente observa se o desenvolvimento integral daquela criança que começa desde bebezinho e vai até 6, 7 anos, se ele está com problema trocando letrinha, se ele está gaguejando, se ele está ouvindo bem, são as observações constantes que se a gente, nós, enquanto profissionais da educação, professor, coordenador, diretor, se a gente em sala de aula, dentro do espaço escolar, não observar essas dificuldades, a criança que não tem a coordenação motora grossa, que cai toda hora, não tem equilíbrio no corpo, não foi bem trabalhada, não consegue segurar num lápis para escrever, como é que você vai alfabetizar? Tem que trabalhar a coordenação motora fina. Tudo isso, no espaço escolar, nós temos que observar para ir atrás de especialistas para ajudar, junto com a família, ajudar diagnosticar essa dificuldade, porque lá na frente pode virar uma dificuldade de aprendizagem muito grande. E aí uma coisa é alfabetização, outra coisa é letramento. Aí chega uma criança que vai para o 6º ano, que está com 11 para 12 anos, que não lê, não consegue interpretar o que acabou de ler, e não é dislexia. É porque lá atrás ficou defasado a aprendizagem dessa criança. A base da educação é desde pequenininho, 1, 2 anos de idade, até 7 anos é a base. Se a criança for para o 3º ano, com 8 anos de idade, sem saber ler e escrever, tem que fazer um retrocesso e ir lá atrás
Chegar onde tem essa dificuldade, onde está a ferida, para sanar. Porque se for protelando, adiando, passando essa criança para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, com certeza é uma criança que vai ter a evasão escolar, que vai abandonar. Você sabe que dos 4 aos 17 anos é obrigatório, mas eu faço um desafio para você. Vai verificar quantos adolescentes já não abandonaram a escola desde o ano passado? Você tem que fazer a busca ativa. Desde a educação infantil, prézinho, 4 anos, até 17 anos, no 3º ano do ensino médio, você tem que ir atrás, bater na porta e trazer a criança para a escola, ou na rede privada ou para a rede pública, tem que ter a matrícula. Mas eu garanto a você, quando começou a pandemia, se acentuou a evasão escolar, principalmente nessa faixa etária de 13 a 15, 16, 17 anos. Muitos tiveram que ir para o mercado de trabalho para ajudar em casa, abandonou o 1º ano do ensino médio com 14, 15 anos ou com 16 anos. É uma realidade, mas nós temos que fazer o nosso papel enquanto educadores. Você é um educador, eu sou uma educadora. Fazer o nosso papel. Se souber de uma criança ou de um adolescente que está fora da escola, tem que denunciar, porque é um direito deles estarem matriculados, ou numa rede pública ou numa rede privada. Tem que estar matriculado. Está difícil? Lógico, está difícil. 2020... Você passou de ano sem saber nada. 2021 também vai ser esse mesmo problema para 2022. Como é que ficou? Eu estava no 3º ano, em 2020. Eu vou para o 4º ano ou fiquei estabilizado? Como é que então, em 2020, nós fomos orientados pela Superintendência Regional de Ensino, porque o que acontece? Vou dar um exemplo, o município de Itajubá. Nós não temos sistema de ensino próprio, então quem valida a carga horária dos nossos alunos, o nosso quadro curricular, nosso calendário letivo é a Superintendência Regional de Ensino que valida. 2020, a inspetora que acompanha o município de Itajubá, ela nos orientou que 2020 não poderia reter nenhum aluno. Qual é a retenção na faixa etária que a gente trabalha na rede pública municipal? Você pode reter no 3º ano, que são crianças de 8 anos no máximo, a não ser a criança que já tenha ficado retido no 3º ano, está com 9. Você pode reter no 5º ano. Então, eu pergunto a você, é justo aquela criança que começou as aulas em comecinho de fevereiro, se eu não me engano, 4 de fevereiro de 2020, teve aula presencial até 17 de março de 2020, 18 de março de 2020 começou a pandemia, saiu-se os decretos municipais, de 18 de março a 2020 a 31 de dezembro de 2020 não teve aula presencial, foi 100% remoto, através de atividades impressas. Alguns professores, eu digo, a rede pública municipal de Itajubá, quase todos criaram grupo de WhatsApp com a família, trabalharam muito mais que se estivesse na sala de aula. Os professores da rede pública municipal de Itajubá deram exemplo. Tanto em 2020, continuam dando exemplo, bons exemplos em 2021, porque foram além, né? Tiveram que reinventar, da casa tiveram que tirar as dúvidas mesmo pelo WhatsApp, e o WhatsApp, você sabe, não é dentro do seu horário de trabalho, é à noite, é final de semana, feriado, então superaram, foram além, são assim guerreiros. A saúde deram exemplo na linha de frente, guerreiros, mas os professores não ficaram atrás, não. Tá? Muito pelo contrário. E aí, o que aconteceu? Com essa questão toda, foi analisando corretamente, a criança do 3º ano foi para o 4º ano em 2021, a criança do 5º ano foi para o 6º ano em 2021, exceto aquelas que os pais procuraram as escolas, a Secretaria Municipal de Educação e até a Superintendência pedindo que não aprovasse o filho ou a filha. Aquele pai que viu que o filho, no 3º ano, não sabia ler nem escrever, pediu para a escola e houve todo aquele consenso. Houve-se primeiro uma reunião de colegiado dentro da escola, que tem a representatividade de funcionários, de pais, chegou até essa demanda, até a Secretaria Municipal de Educação, nós envolvemos a superintendência, chegaram num consenso para reter, porque houve um pedido do pai, que se o pai ou a mãe não tivesse solicitado, esse aluno ou essa aluna
nessa circunstância, foi aprovado para o ano seguinte. Neste ano, nós ainda não recebemos nenhuma orientação por parte da Secretaria Municipal de Educação ou da Superintendência se vai ter o mesmo olhar que nós tivemos que ter em 2020. Se neste ano a gente vai poder, através de uma avaliação diagnóstica, porque os alunos retornaram presencial no dia 23 de agosto, só que foram 3 semanas de acolhimento, então nós começamos a aplicar a avaliação diagnóstica do 1º ao 5º ano de português e matemática, meado de setembro, né? Então, a gente já está com proposta de intervenção pedagógica, mas não vai ser tempo suficiente para, né, acabar com todas as dificuldades, toda essa defasagem, né, da aprendizagem. A gente não vai conseguir sanar, mas nós vamos conseguir amenizar. Então, em cima desses dados estatísticos que nós estamos colhendo, né, dentro das nossas escolas que a gente trabalha, no caso meu tem 2 escolas, que nós vamos verificar. Aquela criança que conseguiu atingir parte das habilidades, porque a gente trabalha com habilidades, né? Nós vamos chamar o pai e a mãe, se concorda de ir para o 4º ano, se for de 3º, se for de 5º, que se vai para o 6º. Porque nós temos que tomar um cuidado muito grande, Adão, que nós temos que primeiro nos colocar no lugar dessas crianças. Claro. Porque já tiveram uma perda em 2020, então eles não tiveram culpa. Tiveram uma perda do 1º semestre de 2021, que estava 100% remoto. Então, eles não tiveram culpa. Retornou agora em agosto, apesar do pouco tempo que a gente tem. E um detalhe, a lei permite que a criança fique em casa e continue com as atividades remotas, né? Aquelas crianças que estão presencialmente têm autorização do pai e da mãe. As que não estão presencialmente, o pai e a mãe achou melhor retornar presencial só em 2022, que é um direito desse pai e dessa mãe. Então, você tem que lidar com essas 2 situações. Fora a questão que você vai estar revezando o grupo, numa semana está o 1º grupo, na outra semana o 2º grupo. Então, o trabalho é muito árduo para o professor, para a família, para o aluno. Então, nós temos que, primeiro, quando for tomar uma decisão no final do ano, que está aí próximo, né? Quem vai ser promovido para o 4º ano, quem não vai, quem vai ser promovido para o 6º ano, quem não vai, primeiro se colocar no lugar dessas crianças, né? Porque o que nós fizemos por elas? Simplesmente nós vamos reter? Ah, mas a criança do 3º ano não sabe ler nem escrever. Mas espera aí, o que foi feito neste ano de 2021? Nessa escola que a criança está, nessa sala de aula? O que foi feito? Então, não é decisão apenas do professor, da família, ou decisão da escola de um geral, né, que é o cargo meu especialista da direção. Primeiro a gente tem que se colocar, porque às vezes você espera que a criança ela saiba as 4 operações, saiba ler, escrever e interpretar muito bem no 5º ano. Mas ela não conseguiu essa habilidade, mas ela conseguiu a outra habilidade, que foi de escrever numa linha respeitando o parágrafo, melhorou a gramática, melhorou a ortografia. Isso não é um avanço para a criança? Para nós, a gente está exigindo muito. Para nós, é pouca evolução que ele teve. Para a criança, foi muita, comparando. Se você comparar 2020, que não teve aula presencial, então foi uma perda para essa criança, e 2021, como está, que está sendo uma perda. Apesar da gente ter retornado presencial, nós retornamos, como eu disse, em agosto, em setembro, que teve essa 3 semanas de acolhimento. Então, foi em setembro que a gente foi começar a aplicar a avaliação diagnóstica. Então, eu sou muito esperançosa, você sabe disso, sou muito otimista. Eu tenho certeza que 2022, quando a gente conseguir entrar no calendário com carga horária completa, todos os alunos juntos, toda a estrutura, né, adequada, a gente vai conseguir já entrando com projetos de intervenções pedagógicas, coisa que nós já estamos fazendo, né? Acredito que todas as escolas, são 22 escolas na rede, já estão fazendo, porque o interesse é ver esse crescimento do aluno e se colocar no lugar dele, né? Mas eu vou repetir para você, os professores da rede pública municipal aqui de Itajubá, que é o que eu conheço, a realidade, acredito que rede estadual e rede privada estão dando show também. Olha, é um espetáculo de ver, gastando dinheiro do próprio bolso para comprar recurso tecnológico, né? Investindo em capacitações, informações, porque nós temos ainda que lidar com crianças de inclusão, né? Então, se antes a gente falava que a criança de inclusão ela tem que ser incluída e não excluir a outra que não é de inclusão, hoje, dessa forma, né, remota ou presencial, você tem que saber lidar com as 2 situações. Eu te faço uma pergunta como administradora, como contadora, como ex-secretária.
Com certeza foi votado o orçamento 2021 na gestão do Rodrigo ainda, né? E você estava secretária ainda no Rodrigo. O dinheiro que veio para a educação, de acordo com a pandemia, não gastou todo o dinheiro, ou gasta-se mais dinheiro com a pandemia, tendo aluno em casa. Como é que funciona isso? Só para saber mais ou menos o que tem hoje na educação. O orçamento em si para 2021, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que ultrapassou 60 milhões. E eu lembro que em 31 de dezembro de 2020... eu deixei um saldo de superávit de Fundeb de mais de 8 milhões de reais. Por quê? Para quem está nos acompanhando entender. Tudo que entra dentro do município, tudo que é arrecadado dentro do município, 25% no mínimo é obrigado a ser investido na educação. Sim. Isso fala recurso próprio. Toda arrecadação daquele município, 25% no mínimo é investimento na educação, de recurso próprio. O Fundeb é per capita. E o Fundeb, quando você encerra aquele ano, né, que você presta conta no final do ano, você não pode deixar mais do que 5% de saldo de Fundeb. O Fundeb, para quem não sabe, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. É pelo Fundeb que você, né, investe no professor através do salário do professor, com dinheiro do Fundeb que você investe, né, numa infraestrutura dentro dos 40%, 30% que mudou a legislação, né, até pouco tempo atrás, 60% do Fundeb investia-se em salário dos profissionais do magistério, agora são 70%, não mais 60%. Então, já sendo objetivo na sua pergunta, desde agosto de 2020 a dezembro de 2021, a dezembro de 2020, que foi no período da gestão, nós, com esse recurso dos 25%, você não pode deixar, né, menos do que isso, não pode investir menos do que isso, e também investir o dinheiro do Fundeb, então estava lá projeto através de solicitações de você preparar as escolas públicas municipais e creche para 2021 receber os professores, os alunos através de computadores, laboratório de informática, que agora mais do que nunca é urgente, já era antes da pandemia, imagina agora. Tablet para alunos de 4º e 5º ano, que foi uma exigência do Rodrigo na época, que era o prefeito, né, a quem eu sou muito grata. Investimento em kits de pessoal, né, vamos dizer, equipamento de proteção individual com máscara, álcool gel, sabonete líquido, um kit individual tanto para aluno quanto para funcionário, data show em todas as salas, porque hoje, mais do que nunca, tem que ter um data show instalado em todas as salas devido à Covid. Você não pode ficar rodando o notebook data show, então tem que ser instalado, né, os próprios notebooks para os professores, para não precisar usar o recurso do próprio dinheiro. Isso são investimentos, Adão, preparando para a Covid, para as aulas híbridas em 2021. O que é a aula híbrida? São aulas assíncronas e aulas síncronas. A aula síncrona, eu estou aqui com você, assistindo uma aula ao vivo, real, e as crianças, né, estão em casa assistindo a mesma aula ao vivo, só que da casa dela, porque tem toda uma estrutura aqui montada. Data show, internet, né, a próprio notebook com a internet. Então, tá o professor dando aula para nós e para quem está em casa está assistindo. Isso é aula síncrona. A aula síncrona é a aula que a criança vai assistir depois, mas é através de internet online. Tá? No caso da Rede Pública Municipal de Itajubá, ela está com aula presencial para aqueles que estão presencial e aula remota recebendo atividade impressa para fazer em casa. Então, isso tudo você analisa e você vê todo o dinheiro, todo o recurso que entra dentro de uma Secretaria Municipal de Educação, seja recurso próprio, os 25% para cima, seja Fundeb, tem que investir no bem-estar, preparar a escola para o professor e para o aluno e todos que trabalham, o cozinheiro que está ali, o auxiliar de serviços gerais, né, a secretária da escola, a secretária escolar, o próprio diretor, então todos. Então, ficou um saldo muito alto, como eu disse aqui, em dezembro de 2020, eu não vou entrar nesse mérito, porque de agosto a dezembro de 2020,
a Secretaria Municipal de Educação, através da minha gestão, tentou investir em tudo, investir para dar uma melhor qualidade de trabalho, condições melhores para o professor e para o aluno. Né? Infelizmente, nós não tivemos aprovação na época, né? Foi solicitado no sistema, mas não tivemos aprovação. E eu, como eu sou muito esperançosa, em janeiro de 2021, eu tinha certeza que em fevereiro, ao retornar para as 2 escolas municipais, teria todo esse investimento. Para minha tristeza, não digo surpresa, porque eu torcia para que fosse efetivado, né? Para minha tristeza, não foi investido, e hoje eu falo para você, infelizmente, né? Eu não sei o que está sendo investido, porque eu não acompanho mesmo, né? Então, acredito que quem está lá à frente da secretaria, o próprio atual prefeito, nós já estamos em outubro, ele tem que começar a investir para preparar as escolas para nós, quando retornar os alunos, todos os profissionais da educação em 2022. Por que eu falo em 2022? Eu não tenho esperança que tenha um investimento real agora em 2021, com esses exemplos que eu dei, pode ser que está sendo investido em outras ações, né? Mas nessa que precisa você dar condições do professor trabalhar a questão de equipamento, né, para professor e para aluno, eu acredito que tudo que for investido agora deve ser para 2022. Então, neste ano de 2021, eu não sei, mas em 2020 eu lembro que nós compramos um espaço, né, uma casa para acolher o CEAP. O CEAP nós inauguramos em 2016, é um projeto pessoal meu. Nós já conversamos sobre o CEAP. O CEAP é o Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá. No CEAP, quando nós montamos o CEAP, eram 2 pedagogas, 2 psicopedagogas, 1 psicólogo. Hoje tem 2 pedagogas, 3 psicólogos, se eu não me engano, 3 psicopedagogas, 1 neuropsicopedagoga fazendo um excelente trabalho. E aí, pensando para frente, no futuro, em aumentar, ampliar esse centro é para lidar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo e psicólogo. Aí nós compramos, tivemos a felicidade de 2020 ser aprovado pelo prefeito, por todos lá, de comprar uma casa para que passasse a ser a sede do CEAP, porque independente de mudanças políticas, de governos, que não extingue esse centro, porque a gente viu diferença de 2016 até 2020, no qual eu pude acompanhar de perto, observar o avanço na dificuldade de aprendizagem, porque o que acontece? A criança que tem uma deficiência intelectual, ela é, por uma quantidade de médicos, ela é avaliada, pode ser autismo, pode ser um TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser uma criança dislexa, uma criança que tem descalculia, que é aquela que não consegue entender a matemática, o cálculo, tudo tem várias, né, deficiências intelectuais. Agora, dificuldade de aprendizagem, todos nós temos dificuldade de aprendizagem, determinado assunto que é colocado para nós dentro de uma sala de aula, pode ser que você entenda, pode ser que não. E essa dificuldade de aprendizagem pode ser porque você tem um déficit de atenção, ou pode ser que você não entendeu a forma que a professora explicou. Então, a psicóloga faz anamnese com a família, depois com a criança, né, e já entra pedagogo, psicopedagogo e neuropsicopedagogo de acordo com a necessidade. Então, a gente vê resultado positivo. Então, são esses investimentos, Adão, que fazem diferença. Você vê o projeto Xadrez. O projeto Xadrez você sabe que interfere diretamente no raciocínio lógico, então vai abrir as janelinhas do cérebro para que a criança aprenda com mais facilidade a matemática, ou seja, né, dama, brincando a criança se aprende, né? São, né, metodologias ativas, são, né, recursos tecnológico, didático, pedagógico, que vai fazer a diferença. E tudo isso são investimentos que precisa ser feito, né? Se o professor merece ganhar 10 mil reais, é lógico que merece ganhar 10 mil, 20 mil reais. Todas as outras profissões passam pelo professor. Mas não é assim. Existe um piso salarial nacional no qual os municípios e os estados acompanham. E eu falo aqui por Itajubá. Itajubá sempre pagou acima do piso nacional. E não é muita coisa, mas se você comparar com outros municípios, existe essa valorização, né? Apesar de pouca, mas pode dizer que é um pouquinho, mas sem dúvida alguma, né? Se pudesse pagar, colocar um salário de professor 10 mil reais, não sei de onde o prefeito tiraria, né? Porque, como eu falei, é pelo Fundeb, né? E o Fundeb, até 2019, que
teve aula normalmente, né? 2020 não teve aula, né? Teve aula só remota, mas até 2019, como houve-se a redução de 1/3 da carga horária dos professores através de normativa que nós fizemos, não por lei, normativa, né? Então os professores passaram a ganhar hora extra. Então, no final de 2019, estava usando quase 85% do Fundeb para pagar o salário dos professores, que sempre esteve em dia, mesmo no período de crise, né? A progressão funcional, depois de 3 anos que você entrega seu diploma de licenciatura, você tem 30% de aumento de salário, que é um plano de carreira que está ultrapassado, que ele é de 2002, mas você vê que precisa ser atualizado, mas se você observar 3 anos após o probatório, você entregar um diploma de graduação, licenciatura, você ter 30% de aumento no seu salário, não é tão ruim. Nenhum outro tem município aqui que não tem plano de carreira. Itajubá já tem de 2002, volta a repetir, precisa ser atualizado. Então, essa faz a diferença dos investimentos. São esses investimentos. Quando você investe no professor, você automaticamente está investindo no aluno também. Gente, esta é a Mariângela. Vocês viram aí que é uma aula, né? Eu fico só aqui escutando, né? aprendendo. Ela falou tanta coisa ali que eu pensei que era japonês que ela estava falando, ou chinês, sei lá, mas era o português mesmo. Então, eu fiquei muito feliz com a presença sua, né? Estamos chegando no final do programa, já são 21h57, nós temos 3 minutos para encerrar o nosso programa, e agradeço de coração, Mariângela, tá? Sua vinda aqui, você ter aceito o meu convite, assim, de última hora, né? Eu liguei para você por volta de 16 horas, você me atendeu às 17, me retornou às 17h15, às 17h16 eu falei que estaria aqui para fazer o programa hoje às 8h30, às 17h19 você confirmou a vinda, né? Foi tudo assim no supetão. Obrigado pela sua amizade, pela sua confiança na minha pessoa, né? Em estar conversando com você aqui no programa, quase uma rede, porque nesse momento nós só estamos pelo Facebook, pelo YouTube e pela rádio também, né? Temos a Rádio da Soledade que transmite simultaneamente, é praticamente uma rede de Soledade de comunicação, que nós estamos nesse momento. Não sabemos quantas pessoas nos assistem, quantas pessoas vão nos assistir, que acaba se tornando uma revista eletrônica guardada lá no YouTube, guardada lá no Facebook, né? E é uma coisa que você vai, toda a vida, de vez em quando, você vai dar uma olhadinha lá. Aí, quando você tiver de bengalinha, quase nem falando direito, de tanto velhinho que tá, deixa eu ver aqui no YouTube, que é coisa antiga, igual tinha o Orkut, né? Eu nem ia falar mais de Orkut, que para nós já era uma novidade tremenda, né? Então, vai ter eternamente guardada lá no YouTube essa entrevista nossa, e se você quer assistir na íntegra, é só você ir lá no YouTube e escrever Soledade Itajubá. Você vai rever esta matéria, tá? Essa entrevista com a Mariângela, e também lá no Facebook, se você escreve Soledade Itajubá. No Instagram, parece que é Itajubá, eu não sei do Instagram, sinceramente, eu não acompanho o Instagram, eu acompanho mais o Facebook e o YouTube, tá? E eu gostaria que você, por favor, desse um like aí pra gente, que você compartilhasse com os seus amigos, com os seus familiares. A gente precisa desse like, a gente precisa desse compartilhamento, porque é através daí que você vai colaborar com a nossa TV para que ela cresça cada vez mais na audiência, cada vez mais na credibilidade e também na nossa evangelização aqui da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Mais uma vez, obrigado, Mariângela, por ter deixado da sua casa, seu descanso, né, que você deve ter chegando naquele momento em casa, né, e já dá de cara com o telefonema meu, o que esse chato quer comigo? Boa coisa, que entrevista, onde que será, meu Deus do céu? Obrigado, viu, Maria? Adão, eu peço desculpa a você e a todos, você sabe que eu falo pouco, fazia tempo muito que a gente não se via, eu e o Adão temos uma liberdade muito grande de falar, mas eu que agradeço de coração, que Deus abençoe a todos vocês, muita saúde e se cuidem, e agradeço, estou à disposição sempre. Adão, muito obrigada pelo convite. Tamo junto, meu amigo.
Obrigada por tudo, pelo espaço, a conversa, o bate-papo. Espero que todos que tenham nos acompanhado, os que irão acompanhar, que gostem desse bate-papo. Foi muito legal. Essa troca eu já aprendi mais alguma coisa. Por isso que eu sou muito positivista, sou muito para frente. Eu acho que essa troca é muito importante. De coração, muito obrigada. Obrigada mesmo. Uma ótima noite a todos. Final de programa, então. Aí o nosso programa Adonde Resende chega ao final de mais o programa. Obrigado por todos. Agora coloca-se a máscara, porque vamos sair do estúdio. Eu vou colocar do lado da avesso mesmo, gente, porque não dá tempo de ver. Eu tomei uma ferroada de marimbondo aqui marimbondo do cavalo, é isso que chama, o Tião? Eu quero agradecer o Tião, está aqui com a gente, né? O Tião está aqui com ele desde as 5 horas da tarde. O meu amigo Carlinhos, que está lá no Suítes, está aprendendo o Suíte da Barra. Obrigado, viu, Carlinhos, pela sua disponibilidade. Obrigado a todos, ao Padre Valmir, a toda a equipe, né? Que nós somos uma equipe grande agora, graças a Deus, né? E tudo colaborador, Maria. Parabéns, tudo viu? Agradecer ao Tião, ao Carlinhos. Muito obrigada pela recepção. Obrigada, viu? Que Deus os abençoe. Ótima noite. Obrigada. Sua equipe está 10. Todos vocês são 10. Obrigada. Fique com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Programa Adonde Resende. É hora de se informar, trocar ideias e de participar. Programa Adonde Resende, o dono do primeiro lugar. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. É comunidade, é política, é serviço para o cidadão. É hora de questionar, vai começar. Programa Adonde Resende. É credibilidade e compromisso com Itajubá e região. Vem com a gente, Adonde Resende, o jornalista diferente que está no ar, participando